Olá pessoal! Antes da gente começar os vídeos que são com conteúdo de fato de análise, é muito importante que a gente revise algumas coisas, como conjuntos e funções. Então esse vídeo aqui vai ser sobre conjuntos, para a gente começar a nossa revisão, para depois a gente não ter tanta dificuldade quando começar de fato a estudar as coisas do livro de análise. Pessoal, eu sou a Joyce Cassimiro, do canal Mas Você Só Estuda, e eu sou aluna do Doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. Então, como eu falei, esse vídeo aqui é sobre conjuntos, e aí a gente vai fazer um apanhado aqui geral, só para dar uma relembrada nos conceitos, para que quando a gente precisar usar eles não fique assim muito perdido. Então, a primeira coisa é que na matemática, os conjuntos eles são definidos geralmente por alguma propriedade. A gente não vai ficar listando todos os elementos de um conjunto, até porque isso é inviável, né? Alguns conjuntos são infinitos, então não é fácil fazer isso. É claro que conjuntos pequenininhos, a gente pode falar sobre os elementos deles. Por exemplo, eu posso ter um conjunto que é a caixinha de lápis de cor, daquela que a gente compra de 12 cores. E aí os elementos do meu conjunto vão ser os 12 lápis de cores. E aí eu posso falar a cor de cada um deles e listar quem são os elementos desse conjunto. Mas normalmente não é simples assim, né? Até porque se a gente vê aqui as coisas que a gente já conhece, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Eu não consigo listar todos os números que estão dentro do conjunto para falar dos elementos dele. Então, na hora de definir um conjunto, a gente vai falar de alguma propriedade e aí todo elemento, toda coisa, todo objeto que tiver essa propriedade vai ser um elemento do meu conjunto. Então, normalmente vai aparecer para vocês assim. O conjunto x é aquele formado por x'inhos, onde x possui a propriedade P. E P aqui pode ser qualquer coisa, inclusive lápis de cor, ok? Então, assim, tá claro como que a gente vai denotar os conjuntos, né? E a gente fala que um elemento aqui do conjunto é alguém que pertence ao conjunto. Então, esse ezinho significa pertence a x. Agora, se eu tenho um x'inho aqui que não possui a propriedade P, então esse x'inho ele não pode ser um elemento desse conjunto x aqui. E aí a gente vai escrever x não pertence, né, esse e cortado, a x, que significa não pertencer, porque ele não possui essa propriedade, portanto ele não pode estar em x. Agora, a gente vai falar sobre subconjuntos. Então, se a gente tem dois conjuntos A e B, a gente fala que o A ele é um subconjunto de B, e aí a gente denota assim, né? A contido em B, esse Czinho assim espichado, quando todo elemento de A também é um elemento de B. Então, por exemplo, se eu falar aqui de todos os lápis de cor, todos que tem aí no universo. Deve ser lápis pra caramba, né? E aí, esse é o meu conjunto B. Aí eu vou e falo assim, não, agora eu quero um conjunto A de todos os lápis de cor que sejam azuis. Então, note, se um lápis de cor é azul, ele tem uma propriedade a mais, que é ser azul, mas ele não deixou de ser um lápis de cor. E se ele é lápis de cor, ele está em B. Agora, todo mundo que está em B não está em A, né? Porque em A só tem os azuis, então os rosas, os roxo, amarelo não estão em A. Então, A são só os azuis. Mas todo lápis de cor azul é um lápis de cor, portanto, ele está em B, e aí o A está contido em B, ok? Então, aí a gente tem que os lápis de cores azuis estão contidos no conjunto dos lápis de cores, seja lá qual for a cor. E a gente tem que essa relação de inclusão, né, de estar contido, ela satisfaz algumas propriedades. E essas propriedades são reflexiva, ou seja, o conjunto A sempre está contido em A, seja qual for o conjunto A. É como se a gente estivesse falando assim, né? O conjunto A nosso aqui era o conjunto dos lápis de cores azul. Aí você vai pegar todo lápis de cor azul está contido no conjunto do lápis de cor azul. Então, se é um lápis de cor azul, está contido no conjunto do lápis de cor azul. É até meio redundante. Então, assim, o conjunto tem que estar contido nele mesmo. Aí tem a antissimétrica, que é a outra propriedade. E o que é ser antissimétrica? Se o meu A está contido em B e o B está contido em A, então A tem que ser igual a B. Então, se a gente está olhando para dois conjuntos e um está contido dentro do outro e o outro está contido dentro do um, eles têm que ser a mesma coisa, tá? E a gente usa isso muito mesmo em matemática. E aqui vai aparecer bastante exercício para poder usar isso. Você quer mostrar que duas coisas são iguais, ou seja, que
possuem a mesma propriedade. Então, você vai começar. Pega um carinha que está em A, mostra que está em B. Agora, pro outro lado, pega um carinha que está em B, mostra que está em A. Se aconteceu essas duas coisas, então os conjuntos são iguais. E isso é muito recorrente, então fica com isso aí. Faz uma notinha no seu caderno e guarda essa propriedade, ela é muito importante. E tem a transitiva. Se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A está contido em C. Vamos voltar a falar do lápis de cor. O conjunto dos lápis de cores azuis está contido no conjunto de todos os lápis de cor. Só que o conjunto de todos os lápis de cor está contido no conjunto de todos os materiais de papelaria. Porque se é lápis de cor, é material de papelaria. É só uma analogia aqui para a gente conseguir gravar esses conceitos. Mas, se todos os lápis de cor também são algum material de papelaria, em particular, os lápis de cores azuis também vão ser material de papelaria porque eles estão contidos aqui dentro. Ou seja, isso significa que o conjunto menorzinho, que é o que tem menos elementos aqui, está contido nesse grandão. E aí aqui, só a observação que eu tinha feito, que a propriedade antissimétrica é aquela que a gente usa para mostrar que dois conjuntos são iguais. Então tá aqui a notinha porque isso é realmente muito importante. Aqui também tem um conjunto que é muito famoso, que é o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Só para explicar o nome, a gente fala que o A é subconjunto de B, mas a gente pode falar também que o A é uma parte de B. E é daí que vem esse nome para cá, conjunto das partes. Então, vamos ver se a gente já consegue adivinhar. Se a gente tem um conjunto X, o conjunto das partes de X nada mais é do que você olhar para todos os subconjuntos de X. Tá meio abstrato? Então, vamos fazer um exemplo. Se a gente tiver que o X é igual a 1, 2 e 3, então o X é esse conjuntinho aqui. Quais são todos os subconjuntos possíveis de X? O vazio, porque o vazio é subconjunto de todo conjunto. O X contém o 1. Então, se eu olhar só para o elemento 1, o conjunto unitário 1, ele está contido aqui dentro de X, né? Seria um subconjunto aqui de X. Então, tem vazio, o unitário 1, o unitário 2, o unitário 3. Então, eu olhei para todos eles unitários. Só que também é um subconjunto de X pegar só o 1 e o 2. Também é subconjunto de X pegar o 2 e o 3. E também é subconjunto de X pegar o 1 e o 3. E, como a gente viu na primeira propriedade de inclusão que um conjunto é sempre subconjunto dele mesmo, então o X inteiro também tem que estar aqui. Então, dentro do conjunto das partes, sempre vai ter o vazio, sempre vai ter todo o conjunto. E aí, todo o resto que dê para pegar de subconjunto dentro do conjunto que você começou, vai entrar aqui no conjunto das partes. E tem alguns exercícios interessantes sobre o conjunto das partes. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque tem exercício resolvido sobre isso. Outro conjunto importante é o produto cartesiano. Então, A cartesiano B é um conjunto e os elementos desse conjunto são pares ordenados x, y, onde o x, a primeira coordenada, está em A e o y, a segunda coordenada, está em B. E a gente denota esse conjunto por A cartesiano B e escreve ele da seguinte maneira. Parzinhos ordenados, né? Os elementos do produto cartesiano são parzinhos ordenados em que esse cara sempre está no primeiro conjunto e esse cara sempre está no segundo conjunto. Então, essa é a maneira que ele é denotado. Esse conjunto é importante aqui em análise, principalmente na hora que a gente for ver gráficos, porque um gráfico é um conjunto que nada mais é do que um produto cartesiano. Então, quando a gente for ver essa definição, vocês vão lembrar aqui dessa aula. Agora, a gente não podia deixar de falar sobre as operações entre conjuntos. E quais são essas operações? A gente tem união, interseção e um conjunto menos o outro. Então, aqui está a definição, né? A união com B são todos os elementos que estão em A ou que estão em B. Então, se você pega aí o conjunto dos lápis azuis mais o conjunto e une, né, com o conjunto dos lápis rosa, o conjunto dos lápis azuis unido com o dos rosas vai dar todos os lápis que são azuis ou que são rosas. Agora, pega a interseção. A interseção de dois conjuntos é dada por elementos que estão em A, mas que também estão em B. Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, no caso de azuis e rosa,
não ia ter ninguém na interseção, né? Porque ou é azul ou é rosa, não tem como a coisa ser meio a meio, a menos que a gente tenha um lápis que metade é azul e metade é rosa. E aí, nesse caso, ele estaria aqui na interseção. E o que é o A menos o B? É a gente olhar para todo mundo que está em A e não está em B. Ok? Então, vamos fazer um exemplinho que vai ficar bem mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Ó, eu tenho aqui o conjunto A formado por 1, 2 e 3 e o B formado por 3, 4, 5 e 6. Então, o que é o A união com o B? É tudo que está em A e também junto com aqueles que estão em B. Então, o 1, o 2 e o 3 estão em A, o 4, o 5, o 6 e o 3 também estão em B. Então, unindo os dois, eu vou ter todos esses elementos. A união é isso aqui tudo. Já a interseção é que tem que estar nesse e nesse simultaneamente. A única coisa que está na interseção é o 3. E agora, se eu quero olhar tudo que está em A e não está em B, então eu estou olhando tudo que está em A e estou jogando fora o que está em B, que é só esse pedacinho aqui. Então, só tem o 1 e o 2, porque o 3 já está em B, então não serve. Então, pessoal, acho que deu para ter uma visão geral e lembrar um pouquinho sobre conjuntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito. Eu espero vocês para a próxima revisão, que vai ser de funções. E aí, depois dessa revisão de funções, a gente já vai começar com as aulas de análise. Tchauzinho!